Fala seus putos! Sejam bem-vindos ao canal do Curioso. Hoje iremos falar sobre os 10 principais crimes envolvendo dentes humanos. Antes de começarmos o vídeo, não se esquecem de deixar o like e se inscreverem no canal do Curioso kkkkkkkkkkkkkkkk. Um ano depois, a ciência forense evoluiu aos trancos e barrancos nos últimos 2 séculos. O que começou como boatos e acusações evoluiu para uma complexa tapeçaria de evidências reunidas de DNA, imagens de áudio e vídeo, mineração de dados e ciências físicas complexas. Um tipo deste último que tem se mostrado útil repetidamente é a odontologia forense. Embora uma faceta da análise de marcas de mordida tenha caído em desuso no uso forense geral e polarizado a comunidade legal, outras facetas, como impressões digitais de DNA dentário, estimativa de idade forense dos dentes e identificação de vítimas post-mortem dos dentes provaram ser extremamente úteis nos casos. Os dentes são ferramentas úteis para os cientistas forenses porque o esmalte, a camada branca e brilhante que cobre o dente é a substância mais dura do corpo humano, mais dura até do que o osso. Embora os criminosos possam ir longe para desmembrar e destruir corpos, os dentes costumam ser a última resistência do corpo e, portanto, tendem a deixar evidências valiosas para trás. Não é nenhuma surpresa que os dentes tenham ajudado investigadores criminais e promotores a descobrir a verdade repetidas vezes. E às vezes, eles atrapalham o processo também. Aqui estão 10 casos em que, para o bem ou para o mal, os dentes humanos fizeram toda a diferença nos processos criminais. O caso de Lolia Paulina é comumente referido como o primeiro uso da odontologia forense para identificar um corpo. Alguns até afirmam que é o primeiro uso da ciência forense em geral. De qualquer forma, os dentes humanos desempenharam um grande papel em sua resolução. A versão curta é esta: a nobre romana Agripina, a jovem, tentou se casar com o imperador Cláudio, mas tinha uma rival na nobre Lolia Paulina. Agripina venceu a competição e casou-se com o imperador, mas não perdoou Lolia. Agripina fez com que Lolia fosse acusada de feitiçaria, condenada, exilada, seus bens confiscados e até ordenou que Lolia se suicidasse. Como prova do suicídio, um guarda trouxe a cabeça decepada de Lolia de volta para Agripina, mas suas feições foram distorcidas e estragadas pela morte, desmembramento e viagem. Para identificar o corpo, Agripina foi forçada a recorrer à odontologia forense. Ela sabia que Lolia já tinha seus dentes podres parcialmente substituídos por ouro. As suspeitas de Agripina foram confirmadas com a abertura da boca da cabeça. Este ato é o alegado primeiro uso dos dentes para identificar um corpo. Os julgamentos das bruxas de Salem de 1692 são um reflexo sombrio e distorcido da justiça americana inicial. Da mesma forma, eles incluem o uso de dentes escuros e retorcidos em processos criminais. Entre muitos outros inocentes, o reverendo George Burroughs foi acusado de bruxaria e brincadeiras com o diabo. Seus acusadores, na verdade apenas inimigos pessoais com ressentimentos, apresentaram muitas peças de supostas evidências contra Burroughs. Uma delas foi uma marca de mordida em uma jovem vítima que, segundo se diz, ela fez em um ataque demoníaco. Seus dentes foram comparados visualmente com o braço da vítima, e isso foi o suficiente para que Burroughs fosse condenado e enforcado. Mais tarde, ele seria exonerado postumamente, mas seu julgamento marcou a primeira vez nos eventuais Estados Unidos em que a prova de mordida foi usada para ajudar a resolver um caso. Hoje, todos os estados dos EUA se beneficiam da Lei de Megan, que é uma lei federal, e muitas leis estaduais disponibilizando ao público informações sobre agressores sexuais, incluindo nomes, rostos e endereços. Como o próprio nome indica,
A lei remonta a um caso envolvendo uma jovem chamada Megan Kanka. Megan foi estuprada e assassinada por seu vizinho, um homem chamado Jesse Timendequas. Felizmente, Timendequas foi preso e levado a julgamento. Uma das principais evidências que ajudaram a condená-lo, e havia muitas, foi uma marca de mordida que Megan havia deixado na mão de Timendequas enquanto lutava bravamente contra ele. Mais uma vez, os dentes desempenharam um papel na criação de nosso sistema moderno de legislação de proteção infantil. Em 2001, uma jovem deixada anônima caminhava por um trecho vazio da estrada em Memphis, Tennessee, quando foi agredida. Um homem desconhecido a esfaqueou, estuprou e fugiu. Felizmente, a mulher sobreviveu, denunciou o crime e a polícia coletou evidências no local. Infelizmente, o homem não foi identificado, ou seja, até 10 anos depois. Uma estranha evidência coletada no local foi um par de dentaduras. Por alguma razão, eles inicialmente foram esquecidos, mas quando reexaminados todos aqueles anos depois, descobriram que pertenciam ao invasor. O agressor havia escrito seu nome dentro da dentadura. Isso permitiu que a polícia encontrasse o agressor, Thomas Malpin, e o condenasse por seu crime. Embora tenha demorado muito, pelo menos os dentes falsos apareceram. O caso do norueguês Fredrik Fastin Torgersen é um dos casos mais controversos da história moderna. Isso serve como um lembrete gritante de que a análise da marca de mordida às vezes pode ser uma peça de evidência falha e enganosa. Torgersen foi condenado pelo estupro e assassinato de uma jovem em 1958, apesar de muito poucas evidências que o ligassem à vítima, o motivo estabelecido ou o colocassem na cena do crime. Talvez a maior evidência para a defesa tenha sido de uma suposta testemunha especialista que afirmou que uma marca de mordida encontrada no peito da vítima, com total certeza apontava para Torgersen como o assassino. A marca de mordida e o uso de marcas de mordida em geral têm sido questionados desde então. Torgersen foi condenado à prisão perpétua com base em quase nada além de uma marca de mordida possivelmente inconclusiva. Felizmente, ele foi libertado após 16 anos. Ainda assim, muitos membros da comunidade norueguesa, incluindo vários cientistas e advogados de alto nível, protestaram contra o aparente erro judiciário do caso nos 60 anos desde então. Ted Bundy, o carismático assassino, é um dos mais famosos assassinos em série da história. Bundy confessou ter assassinado 30 pessoas durante os anos 1970. Ele também admitiu ter sequestrado e estuprado muitas outras vítimas. Bundy era inteligente e deixou poucas evidências para os investigadores usarem contra ele. O caso contra Bundy levou anos para ser construído, e seu julgamento demorou mais anos. Embora já tenhamos discutido a relativa inconclusão da análise das marcas de mordida, ela se mostrou crucial para ajudar a colocar Bundy de lado. Durante uma das farras mais ousadas de Bundy, ele atacou vários membros da Irmandade, deixando uma mordida profunda na nádega esquerda de uma das mulheres. Os odontologistas forenses Richard Souviron e Lowell Lavin moldaram os dentes de Bundy e os combinaram com a marca da mordida da vítima, ajudando a selar o caso contra o monstruoso Bundy e encerrar seu reinado de terror. No início de 2001, uma mulher ligou para o 911 quando ouviu os sons de um intruso em sua casa. A mulher estava sozinha com seus 2 filhos e preocupada com a segurança deles. Depois que o intruso passou algum tempo na casa, eles perceberam que ela estava ocupada e fugiram por uma janela aberta. Quando a polícia chegou, eles confirmaram que o intruso havia sumido, embora eles tivessem deixado evidências. As evidências incluíram uma garrafa de água e um saco vazio de Cheetos. A polícia acredita que o intruso deixou os itens para trás enquanto eles fugiam pela janela.
Enquanto fazia buscas na propriedade, a polícia encontrou a intrusa, Sharon Kerr, escondida em arbustos próximos. A polícia conseguiu confirmar que Kerr era o intruso por causa da poeira fresca de Cheetos que cobria seus dentes. Outra vitória para evidências baseadas em dentes. Uma vitória pequena e estranha, mas mesmo assim uma vitória. A condenação de Ray Crone em 1992 por assassinato e subsequente rotulação como o assassino Isnegotufi é um dos exemplos mais famosos de manuseio incorreto de evidências, condenação injusta e falta de confiabilidade da análise de marcas de mordida como evidência. Como Fredrik Fastin Torgersen, havia poucas evidências contra Crone, além de uma testemunha especialista que afirmou que o padrão de mordida de Crone combinava com as encontradas no corpo da vítima. Ao contrário de Torgersen, Crone teve pelo menos a sorte de ser exonerado por meio de evidências de DNA, que também identificaram o verdadeiro assassino, um agressor sexual reincidente chamado Kenneth Phillips. Desde então, Crone trabalhou com o Projeto Inocência e fez campanha contra a pena de morte, em parte porque as novas evidências de DNA disponíveis são necessárias para descartar condenações potencialmente incorretas, assim como aconteceu com ele. Assim como Ted Bundy, Don Wayne Gacy é um dos mais famosos serial killers da história, lembrado tanto pela brutalidade e abrangência de seus crimes, quanto pela persona de palhaço que adotou, o que lhe valeu o apelido de palhaço assassino. Gacy matou pelo menos 33 jovens, muitos deles estuprados e torturados. O problema era encontrar os corpos das muitas vítimas de Gacy e então identificá-los positivamente. A polícia recuperou 26 vítimas do rastreamento da casa de Gacy. Os registros dentários forneceram 23 de suas identidades. Nos muitos anos desde que várias outras vítimas de Gacy foram encontradas, a maioria no Rio des Plaines, e muitas delas foram identificadas por meio de DNA dentário. Joseph Mengele é um dos seres humanos mais perversos da história. Graças a seus dentes, podemos ter certeza de sua morte. Como um oficial de alto escalão da SS nazista, Mengele liderou um programa de experimentação médica desumana em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz, o que lhe valeu o apelido de Anjo da Morte. Quando ficou claro que ele, ao lado de seus companheiros nazistas e fascistas aliados, havia perdido a guerra que haviam começado, Mengele fugiu para a Argentina para começar uma nova vida na clandestinidade. Continuou a vida correndo, fugindo para o Paraguai, depois para o Brasil, sempre assumindo novas identidades, até 1979, quando sofreu um derrame enquanto nadava e se afogou. Após décadas de busca pelo monstro desaparecido, Mengele foi finalmente encontrado, embora apenas como um cadáver com um nome diferente. Cabia aos dentistas brasileiros e americanos comprovar sua verdadeira identidade. Comparando as radiografias do crânio do cadáver com as feitas por um dentista brasileiro que tratou de Mengele nos anos anteriores à sua morte, o dentista americano Lowell J. Lavin pôde dizer que os restos, agora podem ser identificados como Joseph Mengele com uma certeza absoluta. Os dentes foram o que finalmente provou que o Anjo da Morte não existia mais. E assim terminamos o nosso vídeo de HJ1. Espero que tenham gostado e pelo amor de Jesus Cristo não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal.